Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao canal Moçambicano Original. No vídeo de hoje aqui, eu praticamente vou compartilhar aqui a minha infância, né? Porque vou falar de alguns erros, está a perceber, que eu vivi desde que eu nasci até agora, assim. Praticamente, uma das pessoas que realmente me ensinou muita coisa é o meu próprio pai. E vocês vão saber dentro deste vídeo aqui, porque vou partilhar minha infância. Então, a minha infância envolve meu pai, a minha infância envolve minha mãe, a minha infância envolve toda a minha família, a minha infância envolve todos os meus amigos, a minha infância envolve aquilo que é realmente a minha vida. Então, espero que vocês gostem desse vídeo aqui e eu vou ter que falar algumas palavras, às vezes voltar para trás, porque é uma vida vivida, entendes, né? E vou falar daquilo que eu vivi, não vou falar daquilo que as outras pessoas viveram. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Em primeiro lugar, eu estou a pedir aqui o vosso like, compartilhar e assistir este vídeo aqui do início até o final, para você perceber da minha infância. E vou focar principalmente nos meus erros, está a perceber, né? Porque eu me considero assim um fracassado, porque existem algumas coisas que eu deveria fazer anteriormente, mas eu não fiz. É por isso que eu estou até agora neste nível. Estaria num nível mais avançado, mas infelizmente não consegui chegar nesse nível avançado. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu sou o Jacinto José Pedro Gabriel. Sou um jovem nascido no distrito de Angoche e realmente cresci no distrito de Ribaue. Espero que esta história aqui sirva de exemplo para várias pessoas que são moçambicanas e vários também que são brasileiros, portugueses, americanos, todo mundo, porque existem pessoas que realmente já passaram isso que eu estou a passar hoje aqui. Alguém que realmente cresceu até aos seus 30 anos e se sente um fracassado. Então, se você está vivendo essa vida aí, realmente de fracasso, assista a este vídeo aqui até o final. O fracasso não quer dizer que você é pobre, tá a perceber, né? O fracasso é você não conquistar aquilo que realmente você deveria conquistar. Existem pessoas que são ricas, mas não conquistaram o que realmente eles desejaram, entende, né? Eles se empenharam bastante, acabaram ocupando assim o seu tempo, sem desfrutar, mas conseguiram grana, mas o quão sonhado eles não conseguiram realmente conquistar. Então fique neste vídeo aqui, deixe seu like, partilhe para qualquer dos familiares no WhatsApp e eu espero que realmente esse familiar vai se identificar com este vídeo aqui. Então, em primeiro lugar, eu vou começando aqui falando que eu sou órfão de mãe. Muita gente não sabe, né? Porque eu sempre chamo da minha mãe de mãe, né? A minha madrasta, né? Eu chamo de mãe. Então muita gente não sabe que eu sou órfão de mãe. Então é uma história também que é inicial, entende, né? Em primeiro lugar, eu sou o primeiro homem, tá a perceber, né? Na minha mãe. A minha mãe, o primeiro homem que a minha mãe nasceu, sou eu, o Jacinto. Já tenho umas 3 irmãs mais velhas da mesma mãe. Elas nasceram primeiro com o pai deles, está a perceber, né? Mas o primeiro homem da minha mãe fui eu com meu pai, entende, né? Então a minha mãe era uma mulher que era casada e se divorciou com 3 filhos, ou aliás filhas, posso dizer assim, não são filhos, são filhas mais velhas. E depois nasci eu e nasceu mais um outro que está num outro distrito e nasceu mais uma outra e depois daí a minha mãe perdeu a vida e daí fiquei com o meu pai. Foi daí que o meu pai disse que, nossa, o meu filho está aqui, meu filho também está aqui e a minha filha está aqui, ela chama-se Emma. E eu, se calhar, posso vir deixar uma foto dela aí. Ah, perdão, né? Viram, né, esse dedo aqui? É porque botei agora, né? Então essa parte daqui é mais fácil retirar, mas fica sempre aqui, né? Essa tinta é forte demais. Então, tem a minha irmã aí, a Emma, que é a última, né, da nossa mãe. E daí nós nos mudamos para aqui no distrito de Ribaue, que é na localidade de Namigonha. E o meu pai tinha que casar mesmo para realmente ter esse suporte dos filhos e também
aqui em Moçambique, para você ser um pouquinho responsável, você tem que ter uma esposa, entende? Estava engasgado aí, né? Por isso que eu disse aqui. Então, tinha que ter um pouquinho de responsabilidade. Então, para falar a verdade, a minha madrasta foi uma das senhoras que realmente cuidou de nós. Eu não vejo nada de ruim que ela me fez. A única coisa que ela fez em mim é me deixar um homem forte e trabalhador. Existem pessoas que pensam que eu não sou trabalhador. Eu sou bem trabalhador. Então, vocês vão entender nessa história aqui. Então, em primeiro lugar, para dizer que o meu pai, ele logo me ensinou que as coisas só são conquistadas com o trabalho. Você nunca vai conquistar alguma coisa a não ser que você fez qualquer trabalho. Estou falando assim por quê? Porque é para você entender que trabalho e emprego são coisas diferentes, percebes, né? Porque o meu pai tinha emprego, ele era diretor de uma escola em Namapa. Então, ele fazia 2 trabalhos. Trabalho de ser diretor de uma escola e trabalho de ele empreender. Está a perceber, né? Então, o meu pai, ele empreendia e ganhava muito mais no empreendimento do que no seu próprio emprego de diretoria, posso dizer assim. Então, ele acabou deixando de ser diretor e começou com o empreendedorismo. Está a perceber aí? Então, com essa história aí, eu percebi que realmente trabalho é diferente do emprego. E as coisas você só pode conquistar com o trabalho. Ou seja, se você é um diretor e você faz mais coisas, está a perceber, né? Que não tem a ver com aquele seu serviço, você consegue acrescentar alguma coisa na sua vida. E sempre o meu pai, ele sempre me ensinou a trabalhar, entende? Né? Me ensinou a trabalhar. Ele sempre me colocou no lugar onde existe trabalho. Não me deixou como qualquer moleque, não. Me deixou como alguém forte, muito forte. Então, a minha infância sempre foi essa aí. Está a perceber? Foi essa aí. Então, meu pai sempre ele trabalhava e sempre que eu ficasse em casa também, fazia qualquer coisa para conquistar alguma coisa. Está a perceber, né? Para você ter noção, eu até aos 12 anos, eu sabia comprar aí doces no mercado e revender nos bairros para conseguir grana. Aos 12 anos. Então, esse foi o meu trabalho. Eu sempre trabalhava para conseguir qualquer coisa, para comprar chinelos, coisas pequenas, né? Para auxiliar assim o nosso pai. Porque o meu pai é de uma família grande. Não é simplesmente 2, 3 filhos, não. Mais de 10, 12 filhos ele tem. Então, é de uma família grande. Então, para sustentar todos os seus filhos, não estou falando assim na parte de comida. Comida nunca faltou em casa. Estou falando assim na parte de vestuário e tudo mais. Não quer dizer que ele nunca comprou roupa para mim. Ele sempre comprou roupa para mim. Mas existem aquelas coisas que aparecem, né? Nossa, apareceu ali chinelo. Nossa, eu gostaria de ter aquele tipo de chinelo. Então não seria o meu pai a comprar aquele tipo de chinelo. Meu pai simplesmente fazia coisas sérias. Então aquelas coisas de criancinhas, somos nós que somos crianças que nós deveríamos fazer. Então se for no caso de chinelo, se for no caso dessas coisas pequenas, nós mesmos realmente vendíamos doces nos bairros para poder comprar chinelos e uma camiseta que a gente achar muito linda para a gente poder ter. Então, o que aconteceu? Meu pai percebeu que eu sou um jovem que realmente que gosta de trabalhar. O que ele fez? Ele implementou um grupo. Nesse tempo aí, realmente, a gente fazia uma construção muito comprida e a gente comprava aí TVs, aquelas TVs grandes, né? Nós chamávamos de televisor e cassetes, está a perceber, né? Existem... não disco, primeiro no início existiam só cassetes e a gente sempre colocava filme ali e as pessoas que queriam ver o filme a gente tinha que cobrar, né? Por cada pessoa. Então, como naquele tempo ali era difícil ver alguém com TV e tudo mais, então quando alguém tivesse aquilo ali, fazendo assim um empreendedorismo através de cinema, a gente ganhava grana. Então, o meu pai me colocou ali para eu estar a empreender. E meu pai percebeu que realmente era um grande empreendedor e eu conseguia realmente conservar o valor, porque existem aqueles miúdos que quando começam a trabalhar, levam aquele dinheiro, vão comprar doces para comer, não? E eu era diferente. Sempre que eu conseguia aquela grana, eu entregava
ao meu pai. Ou, assim que o meu pai sair daqui, ir para num outro local, num outro distrito ou numa outra província, ir comprar mercadoria de peixe seco ou fresco. Eu ficava ali realmente a levar o mesmo dinheiro, comprando assim o peixe para consumo em casa, ou comprando o arroz para consumo em casa, porque o meu pai, ele ficava durante 2, 3 meses sem voltar para casa. Então, aquilo ali foi um trabalho, não era emprego. Então foi um trabalho que realmente eu fazia todos os dias e nunca faltei na escola. Nunca faltei na escola, sempre fui à escola. Porque existem pessoas que pensam que como você começou a trabalhar bem cedo, você faltava na escola. Foi daí que o meu pai percebeu que eu era muito diferente dos outros. Tá percebendo? Ele percebeu que realmente eu estou para poder mostrar a diferença na vida dele. Foi daí que meu pai me tirou de casa e me levou para ao mercado. No mercado onde tinha lá a loja dele, onde ele vendia seu peixe fresco, seco, todas as coisas que ele vendia. Então ele me colocou lá para eu estar a fazer esse negócio aí. Aqui a estudar, assim a fazer o mesmo negócio do meu pai. Então eu cresci dentro dos negócios do meu pai, tá percebendo, né? Foi assim que eu cresci. Tá a perceber? O meu pai sempre fazia viagens, tá a perceber, de 3 meses, e eu ficava ali a vender, eu ficava como pai da família, a sustentar a família através dos bens do meu pai. Era normal o meu pai me deixar com um business, tá a perceber? Esse mesmo negócio realmente trazer muita grana. É muito sério, porque naquele tempo ali e agora as coisas já mudaram. Naquele tempo ali era realmente bom vender. Você conseguia muito dinheiro a vender simplesmente peixe, porque não tinham muitos concorrentes, eram poucos que vendiam peixe aqui na nossa localidade. Então nós conseguimos também o nosso espaço, o nosso pedaço, posso dizer assim. Nós tínhamos nosso pedaço preparado. Então foi daí que eu comecei também a empreender na empresa do meu pai. Como ali tinha o congelador e tudo mais, eu disse, poxa, antes estou a ajudar o meu pai, por que não fazer meu próprio dinheiro também? Para estar a comprar algumas coisas que eu quiser, porque eu já tinha acostumado, perceber, ter o meu próprio dinheiro. Era pouco, mas era meu dinheiro, tá a perceber, né? Daí falei com o meu pai disse, use esse congelador se você quiser para estar a conseguir dinheiro. Foi daí que eu comecei a comprar alguns sumos que custavam uns 5 meticais, que equivale a uns 0,5 reais. Então eu comprava aqueles sumos e eu juntava com água e tudo mais e conseguia, com um sumo de 5 meticais, conseguia um lucro de 20 meticais, ou seja, saía 25 meticais. E era uma marcha muito grande. E além disso, eu conseguia fazer uma venda de 100 meticais ou 150 meticais por dia, que equivale a uns 15 reais, está a perceber, né? Uns 15 reais por dia, que equivale também a uns 10 reais, está a ver, né? Por dia. Então eu conseguia ganhar esse valor aí diariamente. E nesse tempo aí, nos anos 2010, 2009, 11, era um bom dinheiro. Tá a perceber? O meu primeiro celular eu comprei com o meu próprio dinheiro, tá a perceber, né? Porque eu sempre fazia essas vendas e eu entregava o dinheiro ao meu pai e ele fazia alguns gastos para mim de acordo com o valor que eu conseguia, né? Então, o meu primeiro celular fui eu a comprar, não foi o papai que comprou o celular. É claro que existem algumas vezes que ele comprou o celular para mim, quando eu estava na escola, também quando eu estava aí mesmo a empreender, porque esse é o momento que eu parei um pouquinho, porque estava concentrado com a escola, entende? Não estava concentrado com a escola. E a vida sempre foi essa: ir à escola, regressar, trabalhar, tá a perceber, né? Preparar, mas não era alguém mesmo que preparava muito na escola, porque eu já tinha cabeça, era inteligente um pouquinho. Então, essa foi uma das coisas mais boas que eu já fiz na minha vida. Mas as coisas mais ruins que eu fiz, que eu errei bastante, foi não aplicar os meus pensamentos, tá a perceber, né? Porque existem coisas que você pensa, mas você não aplica. Então, esses são os erros, e as outras coisas são hábitos de alguns jovens, está a perceber, né? Porque todo aquele que é jovem, que cresce mesmo, porque existem jovens que não crescem, que chegam a 5 anos e perdem a vida. Então, jovens que crescem, chegam a 15 anos, existem alguns erros
que são da natureza, mas em que nós mesmos podemos controlar esses erros, e será a partir daqui que eu vou partilhar esses erros. Então, se você ficou do início até aqui, creio que você quer realmente ouvir a minha história. Ok? Então, um dos erros que eu tive durante o período da juventude foi me ambientar com as mulheres logo cedo. Esse é um dos erros que eu não aconselho um jovem fazer esse erro aí de boa, entende? Né? Em comparação com outros países, eu vejo que vários jovens dos outros países, eles se ambientam sim com as mulheres enquanto jovem. Mas é difícil você ouvir que aquele jovem engravidou aquela moça. Então, aqui em Moçambique é bem comum. Então, com a realidade de que é Moçambique, então você se ambientar muito com as mulheres, estar a namorar com as mulheres enquanto você tem 16, 15 anos. Nossa, você tem que saber que a mulher que estiver a namorar contigo, ela já é bem madura. Porque hoje em dia, uma mulher de 14, 15 anos já é bem madura. Ela pode vir se envolver com um homem dos seus 20, 30 anos, está a perceber, né? Então, você tendo assim uns 15 anos, se envolvendo com a mesma mulher que se envolve com outros homens, você pode vir ter uma responsabilidade que não seria sua. Isso já aconteceu comigo. Então, esse foi um dos maiores erros da minha vida. Brincar com mulheres quando você é jovem. Eu não sei que tipo de brincadeira, mas pelo menos o que eu sei aqui em Moçambique, um jovem namorar com uma mulher não são simplesmente os beijos, é tudo. E quando acontece algo de ruim, aí você tem que assumir, não tem jeito, porque você brinca com aquela moça na sua totalidade. Então, às vezes a moça se envolve com outro jovem que é maduro, que tem uns 20 anos para frente, que consegue engravidar aquela moça, e você assume responsabilidade que não é sua. Existem responsabilidades que realmente eu cometi enquanto eu era jovem, mas fui assumir mais tarde e eu não tinha como negar. Tá percebendo? Então é para você saber que um jovem que tem 15 anos, 16, um jovem homem, né? Ele é inocente. Ele ainda não está maduro. Ele é inocente. Mas uma mulher que tem essa idade, 15, 17, ela já é madura. Por mais que seja pequena, já é madura. Mas um jovem homem, ele ainda é inocente, muito inocente. Estou falando assim porque em algum momento eu já assumi uma criança que não era minha, tá percebendo, né? Por fazer essas besteiras aí quando eu era menino. Uma criança que era de um outro homem. Então acabei assumindo, mas graças a Deus a criança vai ser assumida com o próprio pai. Então, não aconselho a ninguém para fazer esse tipo de coisa aí, brincar com mulheres aos seus 16, 17, 18 anos. Não faça isso. 18 anos, não faça isso. Por favor. Espere o momento certo para você estar a brincar seriamente com as mulheres. Você vai assumir responsabilidades que não são suas. Você vai ter uma grande carga. Você sabe que uma filha ou um filho é uma grande responsabilidade. Isso daí pode atrasar a sua vida, seja nos seus estudos, seja em qualquer coisa que você faz, seja no empreendedorismo, tá a perceber? Então faça as coisas no momento certo, tá a perceber? Faça no momento certo. O melhor momento de, principalmente, fazer filhas ou filho, tem que ser no momento em que você realmente tem consciência naquilo que você quer fazer, aos seus 25 anos para frente. Enquanto você realmente já fez algumas coisas básicas na sua vida. Mas se você não fizer isso, meu irmão, com certeza você vai viver uma vida frustrada. Você vai ficar uma pessoa fracassada. O fracasso sempre estará no seu pé. Eu não estou aqui a profetizar nada, mas estou aqui a falar aquilo que aconteceu comigo e que eu não quero que aconteça contigo. A outra coisa que eu acho que errei bastante foi a observação que eu tive durante a minha vida e eu acabei não aplicando aquilo.
Aquele foi um dos maiores erros da minha vida. Nossa, se eu soubesse, nunca faria aquilo. Olha, eu já convivi com pessoas próximas de mim que são funcionários. Outros eram policiais, outros eram professores, outros eram enfermeiros, bem próximos de mim. Eu vi a vida deles durante 10 anos. Existem outros que até agora assim, já estão a conseguir superar a sua vida. Já estão a viver de verdade. Naquele tempo já estavam a sobreviver. Mas depois de 15 anos, 17 anos. Foi tanto tempo. E isso, para fazer isso, algumas pessoas tinham que fazer dívida no banco. Para ter uma boa vida. Mas graças a Deus, essas pessoas, algumas, já estão a mudar de vida. Já estão a ter outra percepção para poder erguer a sua vida. Então, a observação que eu tive era a seguinte observação. Por que eu vou estudar se aquelas pessoas que já estudaram durante 15 anos até agora não conquistaram nada? Até agora não tem algo de valor que eu almejo. Por que eu vou estudar? Por que eu vou concluir os estudos? Por que eu não vou começar a trabalhar e a não procurar emprego? Porque existe aquilo de procurar emprego e existe aquilo de trabalhar. Está a perceber, né? Eu conheço um amigo em que ele estava a estudar e aprendeu a ler, escrever e fazer cálculos. Ele disse, espera papá, os estudos. Papá, estudo, espera. Primeiro vou construir a minha vida e daí vou continuar com os estudos. O cara deixou os estudos na 5ª classe. O que ele fez? Começou a empreender. Esse cara começou a empreender. Eu conheço o nome dele, mas não vou falar, vou deixar assim mesmo. Começou a empreender e conseguiu uma vida boa. Esse foi fora da curva. E depois de conseguir uma vida boa, depois de ele fazer as suas construções, depois de ele ter diversos terrenos, depois de ele ter vários negócios, está a perceber? Depois disso, ele tinha que continuar nos seus estudos. É claro que ele continua a estudar enquanto tem 2 esposas e tem filhos. Os filhos a estudarem e ele também a estudar. Mas ele conseguiu isso depois de eu concluir na minha escola, depois de eu fazer instituto. Mas ele já tinha algum diferencial. Ele já tinha voltado a estudar e já concluiu até agora assim. Mas eu não tinha nada. Consegues perceber? Eu não tinha nada, mas ele conseguiu seus terrenos, suas casas, está a perceber, né? Carros, construiu uma casa que nós chamamos aqui de prédios, ou seja, fazer uma casa e solar e construir uma outra por cima. Mas ele tem 2 esposas e tem filhos. Os filhos estão a estudar e ele já estudou, já concluiu. E agora ele começou a balançar. Agora, tenho que concorrer para ser professor ou tenho que continuar com o meu empreendedorismo? Ele continuou no seu empreendedorismo. Então, essa comparação que eu tive, está a perceber, né? Com algumas pessoas que têm emprego e algumas pessoas que realmente estiveram a trabalhar. Eu percebi que as pessoas que trabalham cedo, está a perceber, né? Não as pessoas que se preparam para procurar emprego e as pessoas que trabalham cedo. As pessoas que realmente vivem agora são aquelas pessoas que trabalharam cedo. Não as pessoas que procuraram o meio de ter emprego no futuro. As pessoas que têm emprego agora, é claro, conseguem sobreviver, algumas pessoas conseguem se organizar, mas isso acontece depois dos 30 anos para frente. Depois de ele estudar durante 15 anos e conseguir emprego, começar a trabalhar durante 10 anos, a colocar assim no seu banco um outro valor para construir uma casa digna. Mas não se compara com aquela pessoa que começou a trabalhar bem cedo. Então, o meu sonho era o quê? O meu sonho era de desistir na escola primeiro, tá a perceber, né? Logo que eu desistir na escola primeiro, eu me mudar para na mata. Essa roça que eu iria me mudar, os meus planos era de plantar árvores de mangueiras e enjerdar aquelas árvores. Ou árvores de limoeiros, está a perceber, né? Qualquer aquela coisa que realmente desse certo aqui na localidade. Foi uma das coisas que realmente eu não fiz. Acabei deixando de fazer.
Imagina o que está acontecendo comigo agora assim. Agora simplesmente o meu suporte principal é a internet. Gravar vídeos para a internet. Mas se eu fizesse aquilo que realmente eu estava a pensar naquele tempo ali, plantar algumas mangueiras, aquilo ali acho que era nos anos 2011, quando eu era miúdo, né? 2011, 12. Se eu fizesse aquilo ali, realmente eu já teria um pomar grande. Eu já teria riquezas. Eu até agora estaria a falar que, nossa, durante este ano aqui, eu já consegui mais de 2, 3 milhões de meticais anualmente. É um dinheiro que eu nunca tive. Mas, se eu fizesse isso, eu teria grana. Então, essa foi uma das coisas que eu errei bastante. E a outra coisa que eu posso dizer que foi um fracasso total é simplesmente na parte de empreendedorismo. Nossa, eu estava a trabalhar aí numa loja e acabei deixando de trabalhar naquela loja. O que aconteceu? Eu tinha dinheiro e eu comecei a empreender, tá a perceber? Comecei a comprar aí alguns calçados usados para vender. Quando eu comprava aqueles calçados usados para vender, eu também estava a aplicar um outro negócio, que é o negócio da internet, gravar vídeos para a internet. E isso foi nos anos 2020 para 2021. Então, o negócio da internet começou a dar certo, começou a me dar renda. E eu, como era responsável de algumas ajudas sociais, acabei deixando assim o negócio de sapatos. Eu acabei esquecendo que realmente o negócio da internet foi sustentado com o negócio de sapatos. Então, esse foi um dos meus maiores erros. Porque Deus às vezes diz: Jacinto, já te dei o negócio de sapatos, mas agora sim vou te dar o negócio de internet. Então faça aí as duas coisas. E você acaba deixando aquela principal e vá para a secundária, sem saber que a secundária pode vir dar ruim. Então esse foi um dos meus maiores erros. Então o que eu faria com aquele business de sapatos usados? Eu procuraria um jovem, por mais que o ganho fosse metade, um jovem para estar a pagar salário, mas aquele negócio eu não iria deixar assim, descontroladamente. Eu não deixaria aquele negócio cair do nada. Aquela seria mais uma outra fonte de renda. Eu não poderia me preocupar em aplicar naquele business, naquele negócio. Eu poderia deixar para outra pessoa estar a ganhar um pouco do valor. Por mais que fosse uns 500 reais, que são 5.000 de meticais mensalmente. Ou seja, ganhar 1.000 reais ou 10.000 de meticais mensalmente. Os 5.000 ser salário daquele jovem, os 5.000 serem realmente o meu salário. Seria bom demais, mas eu acabei fracassando. Acabei desistindo. O que aconteceu? Eu comecei a seguir aquela onda ali de ajudas sociais no canal Moçambicano Original. É claro que eu conseguia dinheiro, né, para fazer algumas coisas da minha vida. Porque naquele tempo ali, com poucas visualizações, eu conseguia um dinheiro, né? Uns 10.000 mensalmente, tá para saber, 10.000 de meticais, né? Que equivale a uns 800, 900 reais mensalmente. Então ajudava muito, como eu não era casado, simplesmente fazia uma ajuda para essa responsabilidade que eu falei logo no anterior, uma responsabilidade de uma criança, né? Em que realmente até agora assim não é minha responsabilidade. Então, para aqueles que não sabem, até agora têm que saber dentro desse vídeo aqui. Então, esse foi um dos meus maiores erros. Não criar as duas fontes de renda. Porque o que aconteceu? Porque quando eu estava a gravar os vídeos, eu aplicava o meu esforço. Então, aqueles vídeos, era necessário eu estar ali. Sem eu gravando o vídeo, nada eu iria ganhar. Está a perceber, né? Parei de gravar vídeos, não vou ganhar nada. Então, se fosse negócio de sapatos, mesmo eu doente, com alguém seguro que pudesse trabalhar para mim, eu poderia me sustentar, mesmo doente. Mas o que aconteceu com esse negócio de vídeos? Como eu
tinha que aparecer nos vídeos e tudo mais. O que aconteceu? Aconteceram coisas de repente, sem eu perceber. O meu pai ficou doente, várias coisas. Tive esse problema aí dessa criança e não tive tempo nem para gravar vídeos para o meu canal. E o meu canal caiu do nada. E graças a Deus o canal já voltou. E eu sei que vocês vão me ajudar deixando o seu like, compartilhando essa história para várias pessoas. E se vocês gostaram dessa história, não esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar o vídeo. É só o começo.